Esse é o primeiro Reels de uma série onde vou abordar a crise na espiritualidade masculina. Porque eu ouço as irmãs reclamando que tem pouco homem para casar dentro das igrejas. Crentes duvidosos, homens pouco confiáveis, irresponsáveis com as coisas de Deus. Ouço pastores reclamando que os homens não cantam nas suas igrejas. Lideranças vendo o desinteresse dos homens pelo púlpito e pelo culto. E com dificuldade de desenvolver lideranças masculinas para a diaconia, para o presbitério e para o pastoreio. Vejo pais preocupados com suas filhas se elas terão homens na igreja para casar e constituírem família. Como vai ser esse futuro e por que isso acontece? O cristianismo sempre foi uma religião majoritariamente composta por mulheres. No livro The Rise of Christianity de Rodney Stark, ele descreve que desde o século I, naquele contexto social, o cristianismo enquanto subcultura sempre foi muito mais atrativo e as mulheres desfrutavam de um status muito mais elevado do que na sociedade greco-romana. O cristianismo reconheceu que as mulheres eram iguais aos homens, filhas de Deus, como os homens eram filhos de Deus. O cristianismo era contra a poligamia, o aborto, o infanticídio, contra o divórcio e contra o controle de natalidade. Isso aumentou a dignidade e o bem-estar das mulheres. Para você ter uma ideia, há um estudo sobre inscrições em Delfos que possibilitou a reconstituição de 600 famílias. E destas 600 famílias, apenas 6 tinham mais de uma filha mulher. Isso porque no mundo antigo eles descartavam bebês mulheres. Isso é a mesma coisa que a China fazia até bem recentemente, só para constar. Se você puder, assista o documentário One Child Nation, só para constar quão terrível é o regime totalitário chinês. Agora, veja que entre os 37 amigos e colaboradores do primeiro século, em que Paulo cita na carta de Romanos, 27 são homens e 10 são mulheres. Isso é um número notável de mulheres para os padrões da época, o que demonstra a forte atuação feminina na igreja primitiva. Um inventário em Sirta, em 303, em uma casa-igreja, revelou 16 túnicas masculinas e 82 túnicas femininas. No Antigo Testamento, o modelo patriarcal mostrava que os homens lideravam. E ao longo da história, os profetas, na sua maioria, eram homens. Haviam sacerdotes, reis, depois apóstolos, pastores, presbíteros. Então, contando que a igreja sempre teve mais mulheres que homens, nós voltamos à pergunta inicial. Poucos homens, homens que não cantam, homens que não querem liderar a igreja e o futuro das famílias cristãs. Eu te pergunto, e eu também quero ler aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Como chegamos a este contexto de crise na espiritualidade masculina? Vamos juntos nessa série tentar entender um pouquinho sobre esse tema. Te vejo nos próximos Reels. Esse é o segundo Reels da série A Crise na Espiritualidade Masculina. E um dos fatores que desencadearam essa crise foi uma mudança no ministério da pregação da palavra, que com o tempo passaram a ser muito mais emotivas. Há quem diga que isso começou a acontecer a partir do século XII. No livro The Church Impotent, The Feminization of Christianity, de Leon J. Pudlos, ele afirma que tudo pode ter começado com São Bernardo de Claraval, que foi um monástico que na sua época continha uma multidão de pessoas por causa da sua retórica. Então ele uniu aquela devoção da oração com o conteúdo da teologia. E ele abordava um chamado misticismo nupcial, enfatizando muito a ideia de sermos noivas de Cristo. Se um relacionamento amoroso é a característica especial e marcante dos noivos, não é impróprio chamar de noiva a alma que ama a Deus. Ele referia a si próprio como mulher e aconselhou seus monges a serem como mães, a deixarem os vossos seios expandirem-se com leite, não incharem com paixão, para enfatizarem o seu lado paradoxal como homens, mas ao mesmo tempo noivas de Cristo. Com isso ele comunicava o evangelho com certa estranheza para os homens que não gostavam muito de ouvir que eram noivas. A doideira era tanta na Idade Média que tinha até gente sonhando em ter relações sexuais com Cristo, bem aos moldes de Cantares. A Idade Média foi uma loucura. Não briga comigo, tá lá no livro do Leon Pudlos. E no meio protestantes, os reavivalistas do século passado reafirmaram uma ideia de pregação mais emotiva. E a mensagem do evangelho parecia muitas vezes ser direcionada para as mulheres mesmo. Olha essa imagem aqui num campus americano, uma reunião de avivamento. Você repara que é predominantemente composta por mulheres. Em meados de 1838, chegaram a pensar que as mulheres eram naturalmente mais religiosas e mais espirituais
espirituais que os homens. E pastores exortavam as mulheres para que elas fossem os meios de conversão dos seus maridos que não queriam saber nada de ir na igreja. E em termos absolutos, os despertamentos alcançaram muito mais mulheres do que os homens, especialmente as mulheres mais jovens. Reparem que no nosso cristianismo ocidental, as mulheres possuem presença predominante nas igrejas com relação ao número de homens. E é no cristianismo ortodoxo oriental que existe uma paridade maior entre homens e mulheres. Eu tenho uma suspeita por que isso ocorre, mas eu quero saber de você aqui nos comentários. Por que temos mais mulheres do que homens nas nossas igrejas? No judaísmo e no islamismo, a presença masculina é muito maior. Então, com isso, nós não podemos dizer que os homens são menos espirituais ou menos religiosos que as mulheres. É no nosso cristianismo ocidental que essa característica se acentua. O porquê? Bem, nós vamos ver no próximo Reels. Até lá! Reels 3 da série A Crise na Espiritualidade Masculina. A Revolução Industrial mudou completamente, drasticamente, o comportamento masculino. Porque antigamente as famílias trabalhavam em casa. O negócio da família normalmente funcionava na frente de casa e todos da família estavam envolvidos na produção. Portanto, o negócio era um empreendimento familiar. E o marido e a mulher trabalhavam juntos, lado a lado. Por isso nós precisamos falar de masculinidade comunal. Ou seja, o homem deveria classificar o seu dever acima da sua ambição pessoal. A satisfação do homem, a ambição do homem era um dever público. Ele pensava coletivamente em o quanto ele serve e o quanto ele agrega na sociedade. E se em nossos dias nós perguntássemos para um jovem se ele se sente satisfeito com o seu trabalho, provavelmente ele vai olhar para os seus interesses pessoais, para os seus sentimentos, a fim de responder. Agora, se eu fizesse essa mesma pergunta para o meu avô, na sua época, ele diria que sim, porque é por meio do trabalho que ele consegue colocar comida na mesa, comprar sapatos e ter um teto para a família morar. Essa diferença crucial é um dos grandes fatores para a nossa crise na espiritualidade masculina. E antes da Revolução Industrial, o padrão de relacionamento era o fundamento das relações pessoais, mas depois as relações passaram a serem fundamentadas no salário. Vejam que antes as habilidades eram voltadas para a boa execução de uma tarefa, de um trabalho. Era sempre muito bem feito. Agora nossas habilidades são medidas pelo tempo, performance. Esse é o novo mundo que levou à derrocada dos homens. Então surgiram leis para limitar o trabalho das mulheres e das crianças nas indústrias. Por quê? Porque o lar precisava ser protegido. E quem iria agora trabalhar, quem ia sair de casa para buscar esse salário, era o homem. Então sermões, literatura, manuais de aconselhamentos vão delinear aquilo que é a esfera pública e aquilo que é particular. Nesse contexto, os homens passaram a se sentirem ligados aos filhos pelas esposas. Porque é esse o novo contexto mercadológico e social do mundo. Um contexto em que os homens precisaram sair de casa. A saída de casa é o tema do nosso próximo Reels. Esse é o nosso quarto Reels na série A Crise na Espiritualidade Masculina. No antigo homem, a palavra-chave era dever. Dever diante de Deus, diante da família e diante dos seus superiores. O homem tinha que manter as suas paixões em submissão. Submissão à razão. Entenda paixão igual a egoísmo e ambição pessoal. Ou seja, o ideal de um homem bíblico e bom era aquele homem que exercia o autodomínio e a abnegação pessoal em prol do bem comum. Já na nova definição, a partir do capitalismo, o homem era livre para encontrar o seu lugar na sociedade, por competição aberta, vencendo lá fora, no mundo, quem era mais esperto, resiliente e forte. E o egoísmo, sim, poderia ser um fator que impulsionava as ambições pessoais dos homens. O puritanismo vai dizer que as paixões eram uma ameaça social e exigia autocontrole para o bem comum. Mas as paixões começaram a serem vistas como fonte de prosperidade econômica. No fim do século XIX, surge no idioma americano a palavra competitivo, que não existia antes, competitive, e é ela quem ajuda na definição do que é o sonho americano, que nasceria como cultura e
modelaria todo o Ocidente cristianizado. E enquanto o homem estava lá lutando na selva de pedra, em um contexto competitivo e cruel da economia e da política, a mulher era chamada para cultivar virtudes mais amenas: comunidade, moralidade, religião, sacrifício de si mesmo. E as mulheres passaram a ser as guardiães morais do lar. E o lar era o lugar onde o homem casado ia lá para recarregar suas baterias, ganhar força para lutar lá fora. O homem que se sujava no mundo se purificava no lar. Isso responde muita coisa. A mãe no lar, a esposa no lar era fortaleza, baluarte, refúgio, pureza, generosidade. E o pai teria para si um mundo desumano, cruel e egoísta para enfrentar. Antigamente, os homens eram admoestados a serem líderes espirituais do seu lar, líderes morais do seu lar e da sociedade. Agora, o homem era tido como naturalmente rústico, bruto e que precisava aprender as virtudes com a mulher, porque era a mulher que pastoreava o lar e era guardiã das virtudes cristãs. Por isso ainda hoje muitos homens não vão nas igrejas e são as mulheres que oram por ele, oram pela sua família, pela vida daquela família. Mães que ensinam os filhos sobre o evangelho e que desejam converter os seus maridos. Sabe aquela imagem clássica do homem na guerra que tá lá na trincheira, daí ele pega a foto da família e lembra do seu lar, um lugar onde ele gostaria de estar, da sua casa. É assim que muitos homens se deparam com a definição mundana e raquítica da masculinidade, como durões, competitivos e pragmáticos, e que negam e suprimem a espiritualidade e as suas aspirações morais. Esta ainda é só uma parte da explicação sobre a crise na espiritualidade masculina, mas tem mais a ser dito. Veremos no próximo Reels. Reels 5 da série A Crise na Espiritualidade Masculina. Nos anos 50 surge a revista Playboy e a mulher no lar passa a ser pintada como um parasita econômico, alguém que vai tomar o dinheiro do trabalho masculino lá fora de casa. E se reforça a ideia da mulher como um objeto que vai apenas servir aos interesses do homem. E o casamento ganha um estigma de armadilha que esmaga o espírito aventureiro e amante da liberdade dos homens. A cultura secular vai dizer que os valores da família, do casamento, é algo imposto pelas mulheres e, portanto, são opressivos aos homens. Portanto, um pai não ter envolvimento com a família passa a ser algo aceito pela sociedade. A ideia do homem livre que tem mais o que fazer do que ficar preso com a mulher e os filhos dentro de casa e dentro da igreja. E nisso, o homem vira um tipo de artista que brinca de cavalinho com os filhos, que leva no zoológico, para os esportes, passatempo. Tudo é atividade extra, porque o homem nos moldes dos valores cristãos é incompetente enquanto homem, enquanto pai. É interessante que a partir da década de 50 surge a figura do pai bobalhão, que é bem comum ainda em nossos dias, porque nós podemos ver ainda hoje grandes esforços da cultura em transformar o pai de família em um imbecil. O retrato do incapaz é frequentemente exibido em filmes e séries, em desenhos animados. Ele é atrapalhado, distraído, é totalmente dependente da mulher para resolver os problemas mais básicos. Esses personagens paternos até são vistos com certa arrogância cômica, né? Eles se dizem serem especialistas em fazerem alguma coisa, eles vão lá, fazem, falham e passam vergonha. Tudo isso é orquestrado e exibido propositalmente em filmes, séries e desenhos animados. Então, nesse novo mundo onde ser um homem ausente do lar é comum, foi a mulher quem ficou com a responsabilidade, no cuidado com as coisas da família e na liderança espiritual do lar. E o homem que foi levado nesse novo mundo ao desconhecimento de como lidar com os filhos, com a esposa, com o lar, com o supermercado, porque ele nem sabe o que está faltando dentro de casa, roupas, organização da casa. Ele se atrapalha com tudo isso e inspira esses personagens. É nisso que as mulheres se veem na responsabilidade do cuidado da família. É daí que vem essa ideia do pai bobalhão, essa caricatura. Portanto, nós homens precisamos desenvolver um estilo de vida coerente com aquilo que nós acreditamos, com o que professamos em Cristo. Precisamos também entender o pensamento moderno para identificar como a cultura nos bloqueia e nos impede de vivermos o evangelho do modo como Deus designou para nós. A questão é o que realmente importa para as nossas vidas. Homem, qual é a prioridade da sua vida? A cosmovisão cristã, ela não é apenas um modo de pensar dentre tantos outros modos de pensar. Se o evangelho é a verdade
isso muda tudo, a começar pela nossa postura como homens. E é isso que veremos a partir do próximo Reels. Sexto Reels da série A Crise na Espiritualidade Masculina. É triste pensar que aproximadamente 70% dos rapazes, quando chegarem nos seus 20 anos, vão abandonar a fé cristã. Abandonarão a igreja e nunca mais vão frequentar. Assim como é um soco no estômago aceitar a ideia de que a ampla maioria dos homens, 5 em cada 6 se denominam cristãos, mas apenas 2 a cada 6 frequentam uma igreja no domingo. O homem comum, ele aceita a realidade de Jesus Cristo, mas ele não consegue ver valor em pertencer a uma igreja. É uma crise teológica, sim, que eu acredito ocorra em função da baixa escolaridade e da qualidade do ensino no nosso país. Eu tô falando aqui de homens que muitas vezes não conseguem ler 20 páginas de um livro, mas também é uma crise hierárquica. É uma crise de lideranças também, de igrejas altamente pragmáticas e sentimentalistas. Nós precisamos ser uma igreja menos feminizada. Uma igreja onde os homens cheguem e vejam outros homens cantando também. Isso só para dar um exemplo no louvor. Que os nossos homens jovens sigam o exemplo de homens mais velhos, observando a forma como eles lidam com os interesses do reino. Que as nossas irmãs e esposas saibam que na igreja os homens não são omissos quanto aos seus atributos bíblicos. Que os homens cristãos são confiáveis e dignos da mão de uma donzela. A reunião de homens, por exemplo, é uma necessidade recente da igreja. Antigamente não existia reunião de homens. Historicamente, o que existia era culto. O culto sempre foi a reunião de homens e mulheres. Mas nós precisamos reconhecer que essa é uma reação válida da igreja em nossos dias. Há um mundo que é feminizado, é pornográfico, é hedonista, é cético, é individualista e cheio de homens frágeis. Eu falo aqui pastoralmente para os irmãos e nós precisamos entender o que acontece com a sociedade e com a cultura à nossa volta, reconhecer o poder que ela tem de modelar a nossa compreensão e de moldar o nosso entendimento, nos dando vieses e direcionando a forma como nós nos relacionamos com Deus e com a igreja. Porque é a partir desses pressupostos mundanos, sociais, que a gente entra para dentro da igreja e lá despejamos toda a nossa insatisfação com as coisas de Deus. Porque muitos homens vão para dentro das igrejas buscando respostas para coisas, anseios que só o mundo pode dar. Então a pergunta é essa: quais são as melhores respostas que nós, enquanto igreja, que nós, homens cristãos, podemos dar ao mundo sobre masculinidade bíblica? Porque eu não acho que o evangelho seja uma alternativa. O evangelho é a verdade. E isso muda tudo. Sétimo Reels da série A Crise na Espiritualidade Masculina. Deus sempre levantou homens durante toda a história para revelar a sua história à humanidade. Muitas vezes, quase na sua maioria, os homens lideravam. E muitas vezes não porque queriam, mas porque Deus queria que os homens liderassem. E isso nunca diminuiu a mulher. Pois se hoje nós temos mais mulheres em nossas igrejas, por acaso isso também não é obra de Deus? Por meio dos homens do passado e os homens do nossos dias? E parte da elevada e santa vocação dada por Deus aos homens em nossos dias é o privilégio de ensinar os nossos filhos a adorar ao único Deus vivo e verdadeiro. Embora não costumemos pensar nisso conscientemente, sabemos dessa forma intuitivamente. Da mesma forma que os nossos filhos gritam gol quando o nosso time faz, assim eles também sabem que devem levantar as suas mãos e glorificar a Deus ao cantar na igreja ou a recitar com todo o fôlego o credo apostólico. E esse mimetismo não é insignificante. É formar afeto por Deus. É forjar lealdade a Deus. A verdade é que a postura de um pai, de um homem na adoração, eu ouço até dizer que prega um sermão muito mais alto aos nossos jovens e aos nossos filhos do que o pastor jamais poderá pregar num púlpito. Homens, nós precisamos puxar a nossa régua espiritual para cima. Nós precisamos liderar o louvor e a adoração congregacional. Essa reclamação constante das mulheres que não veem os homens cantar na igreja precisa cessar. É no meio da congregação, no louvor de peito aberto ao Rei que já venceu, que
tudo fez e tudo criou pelo poder da sua palavra. Não estamos diante de pessoas qualquer na nossa igreja, mas diante da nossa família. Não estamos diante de pessoas qualquer dentro da igreja, mas diante da nossa família da fé. Não estamos diante de pessoas qualquer dentro da igreja, mas diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso deveria encher os nossos pulmões e com júbilo, com força, cantarmos ao Deus soberano, nada mais, nada menos que o Senhor do universo, o nosso Deus. Homens, cantem, abram suas bocas e cantem na igreja.